O desenvolvimento de software no ambiente de trabalho pode trazer algumas dores de cabeça. Meu nome é Mariana Moretti, eu sou advogada e mestranda na área de Propriedade Intelectual e Inovação e esse é o tema do vídeo de hoje, desenvolvimento de software no ambiente de trabalho. Bom, para iniciar, vamos entender um pouquinho aqui o software, o programa de computador, que apesar das diferenças técnicas aí na área de tecnologia, para fins jurídicos, para fins da nossa legislação, eles são tratados de forma similar. E qual é a legislação que trata do software ou programa de computador aqui pra gente no Brasil? É a Lei 9.609 de 98. E ela traz o seguinte conceito para software e programa de computador. Para fins legais, como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou analógica para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. É nessa legislação que nós vamos encontrar também a proteção do software para fins da propriedade intelectual, tá? Então, como é protegido esse software, já que ele é um elemento imaterial proveniente aí do intelecto, O desenvolvimento do software, ele é sim proveniente do intelecto. Como que é a proteção e a regulação dessa propriedade intelectual? Essa legislação que eu mencionei para vocês, a Lei 9.609 de 98, ela identifica a proteção da propriedade intelectual do computador como sendo o mesmo conferido às obras literárias protegidas pelo direito autoral. Pois é, o software é equiparado à obra literária. Então, a proteção ela vai ser a mesma, com algumas exceções, prevista lá na Lei de Direito Autoral. Isso quer dizer o quê? Vamos passar aqui por alguns pontos. Primeiro, independe de registro para estar protegido. Assim como as obras autorais, especificamente a obra literária, a partir do momento que ela é materializada, que ela é exteriorizada, ela está protegida pela nossa legislação. Eu não preciso solicitar o registro, como é no caso das patentes, das marcas, do desenho industrial. Nesse caso, eu não preciso solicitar esse registro para ter a proteção. Essa proteção nasce com o software, tá? Então, mas apesar disso, é possível eu solicitar o registro, que é extremamente recomendado, e esse registro é feito no INPI. Mas esse registro ele serve para fins de anterioridade, ou seja, serve para eu comprovar titularidade, comprovar quando foi criado esse software. Mas eu não preciso de uma declaração, da constituição de um título pelo Estado, tá? Ele nasce protegido, mas eu posso solicitar esse registro perante o INPI, é extremamente recomendado, tá? E o que é protegido lá? O que eu mando lá para o INPI? É o código-fonte desse software. Tá? Então, o que é protegido enquanto obra literária, enquanto propriedade intelectual, é o seu código-fonte. O registro que eu faço lá no INPI, ele é confidencial, então esse código-fonte ele vai permanecer em segredo, a não ser que o próprio autor, o próprio titular, peça essa abertura ou uma determinação judicial. Tá? O que não se aplicam aos softwares? Quando eu falei que ele é remetido à Lei de Direito Autoral, com algumas exceções, aqui eu tenho que fazer essa ressalva para vocês, que o que não se aplica aos softwares são os direitos morais de autor. Na legislação de direito autoral, nós temos uma lista ali de direitos morais do autor. No caso do software, quais são os direitos morais que o detentor do software tem? O de reivindicar a autoria desse software e o de opor-se às alterações feitas nesse software não autorizadas por ele, tá? Exceto isso, os outros direitos morais não são aplicáveis. E quando esse software é desenvolvido no ambiente de trabalho, como é que funciona? Se eu sou contratada para desenvolver software dentro de uma empresa,
Como que é essa titularidade de propriedade intelectual? Essa titularidade, ela é do empregador e isso decorre expressamente da legislação. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato com um empregador e eu vou exercer uma função de desenvolvedor de software, ou de programa de computador, ou funções análogas, tudo que eu desenvolver ali, utilizando o ferramental tecnológico proporcionado pelo meu empregador no ambiente de trabalho, no período do meu trabalho, vai ser do meu empregador essa titularidade, salvo disposição em contrário. Então, se no contrato de trabalho tiver alguma disposição em contrário, ou seja, parte desse software que vai ser desenvolvido vai ser do empregado também, aí sim pode existir, inclusive, essa cotitularidade. É algo bastante raro de acontecer, mas pode existir. Então, a regra é, a titularidade é do empregador. Se eu quiser estipular algo em contrário a isso, tem que estar lá no contrato de trabalho. E é extremamente importante que a função do empregado, ela seja de desenvolvedor de software, ou programa de computador, ou funções análogas a isso. Porque senão corre o risco de descaracterizar e aí sim eu ter problemas com a titularidade dessa propriedade intelectual. Então, apesar de existir essa proteção expressamente prevista na legislação, é interessante que nos contratos de trabalho sejam pontuadas as funções desse empregado. E isso aí é para diminuir os riscos. Agora, se o empregado desenvolve um software que não foi solicitado pelo empregador, mas utilizando o ferramental tecnológico desse empregador, utilizando o ferramental que esse empregador proporciona. E aí, de quem é essa titularidade? Nesse caso, a titularidade também é do empregador, porque foi utilizado esse ferramental, porque foi utilizado tudo que estava sendo colocado à disposição do empregado. Então, nesse caso, também o contratante do serviço é o titular. E aqui vamos sair um pouco do ambiente de trabalho CLT, mas vamos pensar num contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço para desenvolvimento de software também dará ao contratante essa titularidade, salvo se expressamente previsto em contrário. Então vejam, essa titularidade é um pouco diferente lá do que é tratado no direito autoral, que a titularidade lá no direito autoral, ela é intrínseca ali a quem desenvolve aquela obra intelectual. No caso do software é o contrário. A titularidade é do empregador ou do contratante. É como se fosse uma encomenda, né? Então eu estou encomendando aquele software, salvo expressa previsão em contrário e salvo se o desenvolvimento não tiver relação com aquela contratação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para falar de software. A gente poderia desenvolver mais inúmeras questões atreladas a essa temática que a gente pode tratar em alguns outros vídeos. Deixe seu comentário aqui para que a gente possa desenvolver mais nesse sentido. Um abraço e até a próxima!